A gente vai seguir falando sobre saúde e também sobre uma coisa muito importante que é o consumo de álcool. É um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Muitas vezes a dependência alcoólica começa ainda na adolescência e traz muitos prejuízos à saúde dos jovens. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e a gente traz aí para vocês acompanharem depoimentos de pessoas que eram dependentes de bebidas alcoólicas e estão em recuperação. Lembrando que elas não vão ser identificadas. Eu comecei a ingerir álcool aos 13 anos de idade. Naquela época era para fazer parte da sociedade dentro do local em que eu morava, o pessoal bebia e eu, para entrar naquela turma, eu tinha que beber. Com o tempo passando, eu comecei a sentir necessidade alcoólica. E eu comecei a sentir prazer na embriaguez. Aos 20 anos de idade, eu já era uma pessoa dependente alcoólica. Aos 23 anos de idade, eu comecei a me preocupar com a minha forma de beber. Porque eu já tinha tido diversos acidentes com automóvel, eu já tinha perdido emprego. Foi quando eu comecei a buscar tratamento. Procurei seita, procurei religião. Por último, eu procurei um tratamento psicológico e passei 6 meses querendo saber por que eu bebia tão controladamente. Finalmente, me indicaram Alcoólicos Anônimos. E aí eu cheguei com 23 anos de idade e ali foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento em que eu encontrei o Alcoólicos Anônimos, eu comecei a entender que meu problema estava no primeiro gole. Eu comecei a evitar o primeiro gole e, graças a Deus, hoje já tenho 41 anos de recuperação alcoólica. Eu comecei a beber depois do meu divórcio. E então, aquele momento para mim muito dolorido, eu fui buscar vida social, né? E para mim era uma coisa normal, natural, beber, sair. Só que as minhas bebedeiras começaram a ser na minha casa e todos os dias. Até então eu não achava nada de anormal, mas a minha família já sinalizava. Foi quando chegou a pandemia e eu fui obrigado a trabalhar de home office. E aí eu acordava já planejando as minhas bebedeiras. Mesmo que no outro dia eu prometi que não ia beber, quando eu menos esperava eu já tinha bebido. Eu percebi que eu precisava de ajuda e aí vi uma reportagem onde falava de Alcoólicos Anônimos e tinha um telefone, né? E aí eu peguei aquele telefone, pedi ajuda e mesmo de forma virtual, eu fui tão bem acolhida, sabe? Disseram para mim que o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual e que eu poderia ser liberta, né? Tratar essa doença. E é o que eu venho fazendo. Eu sou uma alcoólica e sempre tive uma vida muito atribulada por conta do álcool. Esses últimos meses eu não estava conseguindo dar conta da minha vida, dar conta das minhas obrigações, resolver meus pequenos problemas. E estava bebendo bastante. Depois da pandemia, o consumo do álcool aumentou bastante. Vendo minha situação, a minha irmã entrou em contato com o AA e imediatamente eles me ligaram e me fizeram um convite para assistir uma reunião online que até então não sabia que existia. Eu fui assistir e eles pediram para eu voltar no outro dia e eu continuei voltando. E é o que tem feito a diferença na minha vida. Hoje eu me encontro bem mais tranquila, consigo cumprir com as minhas obrigações e estou resgatando o amor e a dignidade e o respeito. Coisa boa ver esse trabalho de recuperação, né? E a gente viu, inclusive, que as 3 pessoas falaram da ajuda que receberam do AA, né? O Alcoólicos Anônimos. Vamos conversar mais sobre esse assunto com Bianca Carvalho. É um apoio de graça e que tem acontecido exemplarmente, como a gente viu em um dos depoimentos, Bianca, durante a pandemia. Também funciona de forma virtual. Isso, Clarissa, tem acontecido durante a pandemia, sim, porque, veja, são 424 unidades de AA no estado inteiro, pouco mais de 200 aqui na região metropolitana, 40% funcionando presencialmente.
Só que, em muitas situações, é preciso continuar o atendimento online por uma questão de segurança. A gente tem falado sobre isso muito aqui. A gente vai seguir nesse assunto. Agora a gente vai conversar com um psiquiatra sobre isso, sobre a importância desses 12 passos, do tratamento, do apoio também da família. Com a gente aqui o psiquiatra Evaldo Melo. Doutor Evaldo, bom dia para o senhor. Bom dia, Clarice, e bom dia a todos. Doutor Evaldo, ampliando um pouquinho mais a conversa sobre a necessidade de falarmos sobre o alcoolismo e o alcoolismo entre jovens. Por quê? Bem, Clarice, eu começaria dizendo o seguinte: eu não gosto muito da palavra combate ao alcoolismo. Eu preferia que a gente estivesse fazendo todo um trabalho de prevenção ao alcoolismo. Prevenção ao alcoolismo inclui que a gente vai conversar com famílias, vai conversar com pessoas e principalmente vai alertar a importância de que trabalhemos com a adolescência e com a juventude, porque é aí que começa o uso do álcool. O nosso primeiro depoimento começa com o companheiro falando de que começou a usar o álcool com 13 anos de idade. Na verdade, ele falou que ele usou há 40 anos atrás. E hoje se começa a usar o álcool bem mais precocemente. Hoje já está começando, as estatísticas mostram, de entre 10 e 12 anos se começa a usar o álcool. Então, um processo de educação, um processo de prevenção ao uso do álcool é fundamental para que a gente compreenda que o álcool é a dependência mais habitual, mais usual na população. Como o alcoolismo e o tabagismo são as duas dependências mais graves e que acometem mais pessoas. E, portanto, a gente sempre precisa estar falando sobre elas para que a gente possa preveni-las e alertar a todos dos riscos do consumo precoce. Proteger a criança, proteger o adolescente deste uso dessas duas drogas principalmente. Quando o senhor traz essa idade de crianças com 10 anos consumindo álcool, é alarmante, doutor Evaldo, é triste. E a bebida está associada à amizade, à confraternização, a momentos alegres. O momento só é alegre se tiver bebida alcoólica. Na verdade, a gente tem um aumento do consumo do álcool historicamente, Clarissa. E agora, como falava uma das entrevistadas, com a pandemia, a gente teve um incremento do uso do álcool. O processo de isolamento social, o processo de trabalho de home office aumentou o consumo de álcool, aumentou principalmente entre as mulheres, e acho que foi interessante que vocês trouxessem a entrevista de uma mulher, porque aumentou o consumo de álcool entre as mulheres, aumentou a violência doméstica, e o consumo de álcool está diretamente ligado a algumas ocorrências de violência, tanto a violência doméstica quanto a violência no trânsito. Então, todo um trabalho é preciso ser feito, porque o alcoolismo é um problema de saúde pública, como você disse quando abriu esse quadro. Então, neste sentido, as autoridades sanitárias precisam alertar e precisam educar a população no sentido do contato com o álcool. Eu diria o seguinte: o jovem, o adolescente vai entrar em contato com o álcool e com outras drogas. O que a família precisa ser alertada, o que a família precisa ser educada é como é que vai ser esse contato. Em geral, os estudos mostram que quando esse contato é feito dentro de casa, por um uso moderado, porque temos que pensar que nossas crianças ou nossos adolescentes estão sempre olhando para os pais. Então, o comportamento dos pais é fundamental no desenvolvimento de uma relação mais saudável em relação, com o álcool ou com qualquer outra droga. E, neste sentido, a saúde pública precisa proteger através do esclarecimento e através do suporte. Você não me perguntou, mas deixa eu responder um pouco aquela pergunta que a Bianca fez. O AA é um recurso comunitário fundamental no enfrentamento do alcoolismo. Fundamental. O problema é que o AA vai responder a uma população, entre os alcoolistas, de mais ou menos 30% a 40%. Porque o AA é muito eficaz quando não há uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Uma outra doença junto. Então, por exemplo, se você tiver o alcoolismo ligado a uma depressão, se você tiver o alcoolismo ligado a uma psicose, esta pessoa, o AA não dará uma resposta completa. Agora, o AA responde completamente a um grupo de alcoolismo, a um grupo de alcoolistas que não tem essa comorbidade. E ele é extremamente eficaz, ele tem uma capilaridade, ele está em todos os lugares, ele está em todos os lugares do mundo e está muito próximo de cada um e de todos. Então, portanto, o acesso é fácil.
Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que para alguns alcoolistas que têm esta comorbidade, tem uma outra doença junto, é necessário que seja um serviço de saúde que possa atendê-lo. Porque aí tem esse tratamento, o apoio psicológico, também tem outros apoios que são necessários, doutor Evaldo. O apoio medicamentoso, o apoio psiquiátrico também. Se você tem uma depressão, não adianta muito você trabalhar a questão do uso do álcool se a pessoa tem uma depressão como base, como doença primária, porque comorbidade significa duas doenças. Então, tem a doença do alcoolismo e tem uma doença primária que está atrás do alcoolismo. E se você trata um depressivo que bebe, ou se você trata uma pessoa que tem um transtorno bipolar e que bebe, sem tratar o transtorno bipolar, essa pessoa não vai conseguir ficar em abstinência. E o projeto de vida que a pessoa faz dentro de qualquer tratamento, esse projeto de vida implica que a pessoa tenha este enfrentamento dessa outra doença concomitantemente com a abordagem específica para o alcoolismo. Ô, doutor Evaldo, a gente ouve relato de pessoas que passam por cirurgia bariátrica e que acabam se tornando alcoolista. Por que isso acontece? Pois é, você sabe que nós fizemos uma live exatamente sobre isso, sobre a ocorrência pós-cirurgia bariátrica. Na verdade, a gente considera hoje em dia a obesidade equivalente a uma dependência. Há uma necessidade do obeso de estabelecer uma relação com a comida que é uma relação de dependência e de compulsão. Então, não há muita diferença daquele que come compulsivamente daquele que bebe compulsivamente. Então, a abordagem, do ponto de vista psicológico, é uma abordagem semelhante. Então, quando você tira a fonte de prazer daquela pessoa que é um obeso, mórbido, né, através da cirurgia, e você não dá um suporte, ou mesmo que você dê um suporte, mas que a pessoa não consegue entender que ele vai terminar substituindo uma substância, um objeto da sua compulsão por outro. Então, você termina substituindo a comida pelo uso de álcool ou de qualquer uma outra droga. Então, há uma ocorrência elevada de aumento do consumo do álcool, de aumento do consumo de drogas, para quem já consumia, e mesmo a pessoa começar o consumo de drogas, aqueles que não consumiam. Porque há aquelas pessoas que começam a beber precocemente, como o rapaz que falou, que começou aos 13 anos, e há outras pessoas que começam a beber depois, já não na adolescência, como a moça que falou que começou depois de uma separação. Então, há um processo de uso do álcool que não acontece em todas as pessoas lá na adolescência. Então, em relação à cirurgia bariátrica, o que a gente tem atendido na nossa experiência de 50 anos é exatamente essas pessoas que depois da cirurgia têm um êxito da cirurgia muito grande, e aí começam a beber mais. Ou as pessoas que não têm o êxito esperado, a mudança do esquema corporal termina conflituando a pessoa, e a pessoa compulsivamente começa a usar álcool ou qualquer uma outra droga. Muito bem, doutor Evaldo Mello é psiquiatra. Agradeço demais o senhor conversar com a gente sobre esse assunto no Dia Mundial de Combate ou de Prevenção, como o senhor bem colocou aqui, de prevenção ao alcoolismo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Clarissa, pela oportunidade. Bom dia para todos.